Hebreus 10, do 19 ao 24. Preciso ir à igreja para se achegar a Deus? Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Paulo diz aqui o seguinte, que através da morte de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Então, será que eu preciso ir numa igreja para se relacionar com Deus? Vamos entender primeiro qual era esse processo e o que é esse lugar santíssimo. Deus instituiu no Velho Testamento algo como se podemos dizer que foi um ritual judaico pelo qual o povo recebia o perdão dos seus pecados. Então o povo, para receber perdão de Deus, o que eles faziam? Eles levavam um animal sem defeito até o sacerdote e esse o entregava num altar pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. E dessa maneira Deus concedia perdão às pessoas. Essa era a maneira pela qual Deus instituiu o perdão no Velho Testamento. Porém, podemos dizer que o templo ou o tabernáculo ele era dividido em três partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, que é aqui aonde Paulo está falando, o lugar santíssimo ou santo dos santos. O fato é que esse lugar era tão especial que o sacerdote só podia entrar nele uma única vez ao ano, quando ele pedia perdão pelos seus pecados e também perdão pelos pecados de todo o povo. E quem instituiu esse tabernáculo, esse templo, desta maneira? Foi Deus que deu orientação detalhe por detalhe para que esse templo fosse construído, ok? E aí tem um fato interessante que mostra que entre o lugar santo e o lugar santíssimo existia uma cortina que separava esses dois espaços do alto do prédio até o chão, do alto da sala até o chão, tá certo? Diz aqui no versículo 20, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Quem abriu esse novo e vivo caminho? Jesus Cristo. A Bíblia relata que no dia da crucificação de Cristo, esse véu, essa cortina, se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque naquele momento estava consumado o sacrifício de Cristo, trazendo assim ao povo a condição de se achegar diretamente a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, sem ter como intermediário um ser humano como eles, ok? Pois bem, no 21 diz o seguinte, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, ou seja, esse grande aqui, ele está falando de Cristo. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Ou seja, nós precisamos entrar diante de Deus com um coração sincero, simples e sentir a presença de Deus de maneira que isso como se fosse uma purificação, que o nosso perdão pelo pecado seja realmente sincero. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Qual a promessa? De nos trazer o perdão. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Aqui é interessante dizermos o seguinte, olha só, a questão do perdão do pecado, ela está vinculada a entrarmos na presença de Deus. Mas se não é mais necessário irmos até o templo para ter esse perdão, então nós precisamos ir numa igreja? Olha só como não é coincidência aquilo que Paulo continua dizendo aqui embaixo, no versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, Paulo fala exatamente o quê? Que nós não devemos abandonar o hábito de estarmos reunidos numa igreja, porque é lá que o Senhor ordena a bênção. Se nós formos procurar no livro de Atos, foi naquele momento, quando a igreja estava reunida, que veio o Espírito Santo sobre a igreja, que os deu poder para vencer todas as dificuldades que eles passariam. Então a Bíblia fala diversas vezes que onde estiver dois ou mais, reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles, não é isso que Jesus Cristo falou? Então, nós precisamos sim estar unidos como igreja. E eu vou ler um outro versículo para finalizarmos esse assunto. Paulo fala aqui de diversos assuntos, mas eu quero focar simplesmente no grande objetivo da igreja, tá? Ele diz aqui, 1 Coríntios 14, 26. Portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja,
um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem de línguas estranhas, e ainda outro a interpretação desta mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Então, para que existe a igreja? Quem instituiu a igreja? Jesus Cristo. E qual o objetivo? O crescimento espiritual da igreja como um corpo. É sermos curados em cada uma das áreas das nossas vidas e chegarmos até a estatura de varão perfeito, que é o que Paulo fala em seu texto. Vamos entender o seguinte, então a pergunta é, mas qual igreja eu vou? Essa é a mais difícil de responder. Você precisa clamar a Deus, buscar para que Deus te dê a direção, para que você esteja numa igreja que seja próximo do teu dia a dia, da tua realidade, que te agrade, mas que principalmente que te ensine a palavra de Deus e ensine você a confrontar as suas deficiências, as suas dificuldades e se achegar mais a Deus a ponto que você consiga alcançar a salvação eterna. Entenda, igreja é cheio de gente, de pessoa, e onde tem gente, tem pessoa, tem problema, não tem como. Você quer uma igreja perfeita? Você vai ter uma igreja perfeita quando você estiver no céu. Mas para você chegar no céu, você precisa frequentar uma igreja aqui nesse tempo, com todas as dificuldades e imperfeições. Deus vai te dar graça, vai te ensinar e vai te ajudar a ser mais que vencedor e a crescer como corpo e como igreja. Que Deus te abençoe.